Não, é a gente verdade. vai falar. Eu pensei que era festa junina. É porque, mas hoje a gente está começando um mês que tem a ver também com o que a gente fala aqui no programa, né? Que é o mês do... A gente comemora o Dia do Meio Ambiente, né? Na próxima quarta-feira. Então a gente vai falar hoje sobre a questão dos animais e o meio ambiente, como a gente também pode ajudá-los a ajudar a preservar a fauna que a gente tem aqui tão rica, né? Então a gente tem aqui convidados bem legais, mas antes eu quero dar um alô para o nosso querido Hugo Jorge. Olá, humanos, boa noite. Boa noite, tudo bom com você? Tudo ótimo. Hoje vamos falar sobre os nossos amiguinhos, aqueles que nem sempre convivem com a gente em casa, né? Ou não, né? Aqueles Os selvagens. Os selvagens, os exóticos, né? Aqueles que são um pouco mais diferentes do que a gente está acostumado a ver. Mas se bem que vamos ver, né? Tem gente que tem um bocado em casa. Hoje a gente vai descobrir aqui. E aí, doutor André Richter? Olá, uma ótima segunda-feira. E não vai ter festa junina? Não, por enquanto não. Pô, sacanagem. Ela falou, não, eu tenho uma novidade pra vocês semana que vem. Eu já pensei, nossa, festa, paçoca, tudo. Não é. Docinhos, petiscos. Quentão. Petiscos. Mas antes de a gente apresentar os convidados, eu quero falar em festa, sim. Porque em outubro, todo mundo sabe, é o mês dos animais. Então a gente vai fazer uma festa. É um baile, Anos Dourados, em prol dos nossos amiguinhos. Então, já nessa semana, até o final da semana, a gente já vai começar a venda dos ingressos. Para você saber mais, entra lá na página do Facebook, Canal de Estimação, na nossa comunidade também. E a gente vai fazer uma festa bem legal, tem que ir a caráter, vai ser música tudo da época, nos 50 e 60. E toda a renda arrecadada a gente vai doar para o Projeto Ajudei, que é o nosso parceiro aqui, e também para o Beco da Esperança, que acolhe gatos aqui em Curitiba. Então, anote a data, 26 de outubro, é um sábado. Já vai procurando aí a saia longa, o lacinho, a blusinha de bolinha, porque vai ser bem legal, eu espero vocês. E quando for a junina, a gente faz o bigodinho no Uriel. Deixa o Uriel voltar em julho, a gente faz. Olha, Uriel, só você. Eu fazer sobrancelha assim, mono, assim, vou pintar nele aqui também. Eu vou de Chester Cheetos. Ah, meu Deus. Gente, então não esqueçam, 26 de outubro, o Baile Anos Dourados em prol dos animais aqui, uma produção, uma realização aqui do nosso programa de estimação, tá bom? Vamos ver quem tá aqui no Face. Tem o Aurélio Aguiar, Danilo, querida. Tem, quem mais? Já passou das 7 aqui, o pessoal aqui. Já passou das 7, cadê vocês? Gilson Ferreira, muito prazer, Gilson. Obrigada por estar aqui com a gente. Augusto César também. Se for amigo de algum dos nossos convidados, se manifestem, porque o Gilson, primeira vez conosco, Augusto César, que eu saiba também. Minha mãe está assídua lá assistindo. Isso aí. Vamos lá. Hoje a gente recebe aqui, mais uma vez, vou começar por quem já veio aqui, veterano, Dr. Jorge Velastin. Falei certo, doutor? Falou. O do meio eu não vou me arriscar a falar, o sobrenome do meio. Ele é veterinário, veterinário especialista em animais selvagens. Muito prazer recebê-lo novamente aqui no programa. Muito obrigado pelo convite, o prazer é imenso estar aqui. Imagina. E temos também a Nancy Banevicius. Falei certo? Falou. Ela é bióloga e ela é chefe de fauna do zoológico aqui de Curitiba. Muito obrigada pela sua presença, Nancy. Boa noite, obrigada pelo convite, né? Estou bem feliz de estar aqui. Que bom, nós também. E a gente tem aqui, eu estou aqui do meu lado, o William Stoner. O William, ele é tutor só de 6 jiboias e uma cacatua. E é integrante também do grupo Exotic World, só de animais exóticos, lógico, né? Isso. Então vamos conversar para saber como é o dia a dia dele. Muito obrigado pela sua presença, William. Boa noite a todos. Eu quero saber o que a Krakatoa faz com as jiboias, que elas não comeram ela ainda. Não. Então começa, mantenho vai, o Jorge abriu o programa, longe. Seria um prato cheio, né? Mas não um prato caro. Na casa dele, viu? Gato não passa lá, viu? Não passa. Como é que pode, gente? 8 cobras. São 6. 6 cobras, é muita cobra, gente. Todas jiboias. Como é esse convívio, William? Olha, pra quem não é, eu entendo como um pet não convencional, mas como um pet, como um cachorro, como um gato. Então pra mim é normal, né?
Claro que não é a mesma coisa, né? Tem todos uns cuidados Mas por você trás. quer dizer o amor, O amor, o né? carinho é igual, mas quando você recebe uma visita é totalmente ao contrário, né? A galera já pensa duas vezes No ali carnaval antes de ele põe visitar. É melhor um balaio não na falar cabeça e que vai de tem medusa, né? É, melhor não falar, né? Muitas vezes eu nem falo. Às vezes nem nota que os bichos tá lá, embora tá no terrário, né? Alguns ficam na sala, outros ficam na lavanderia, então... Mas jiboia não tem como não notar, né, cara? É, o jiboia não tem como não notar, né? Mas às vezes eu deixo despercebido, né? Mas a maioria da galera que vai já sabe que eu tenho, então só vai quem gosta mesmo, né? Quem não gosta nem arrisca, né? Que a maioria da galera hoje tem medo de cobra, né? Fala em cobra. Mas ninguém fala, galera posso pegar, ninguém fala isso. Ninguém fala. Se você não tirar e falar, pega, pra você perder o medo, que a maioria da galera tem medo, né? Hoje a maioria das pessoas tem medo de cobra, né? E eu diria que teria mais medo da cacatua, né? A cacatua, embora seja um bicho muito dócil, muito inteligente, é um bicho bem temperamental aí, né? Um bicho que quem não gosta, ela ataca, né? Não tem tempo ruim, né? Que nem eu tenho meu filho em casa, eu tenho um filho de 8 anos, ele não gosta do meu filho. Eu acho que até mesmo pelo ciúme, né? Não, mas a cacatua é mal assombrada, meu. Ele parte pro ataque. A hora que ele tá solto, geralmente eu deixo ele a maioria do tempo solto. E eu tenho que deixar meu filho longe, porque senão ele ataca. O bicho é terrível. Falei. Mesmo, com ciúme. Eu atendi uma vez um papagaio que se chamava José, ele se ficava solto voando dentro de casa, ele atacava todo mundo. Daí a dona gritava José, quando ele passava assim da mão rasante. Mas um papagaio. Evo Papagaio, lembra do Evo Papagaio? Uhum. Era um papagaio do mal mesmo. Quase mesmo. Papagaio diz que são mais temperamental, né? Papagaio Sim, diz que são bem temperamental. Cacatu é mais dócil, se dá com todo mundo. Mas com quem ela não se dá, ela ataca. Não bate o santo, ela eu pega, tenho um né? problema de criança com ela e tenho um problema de cachorro, né? Ela odeia ela parte pra cima, não tem medo não. Ela, Peito o cachorro. ela E gato, ela gosta? em frente. Gato ainda não fiz o experimento, ainda vou. Dá pra fazer, né? Mas Fazer um teste. dá medo, né? Pois é, gente. Vamos ver quem é o predador de quem. É uma alba. Ai, que linda. Tá com 1 ano agora. Vai fazer 6 meses Ah, que eu gente, aqui peguei. está só pessoas apaixonadas por esses Só. animais, né? O olhinho brilha até. É, né? E agora, vou perguntar para o Dr. George. Esse cuidado, trazer, né? E para Nancy também, fiquem à vontade para trocarem ideias. Esse convívio com o animal, com esses animais dentro de casa, tem como você proporcionar um bem-estar para eles? É porque o Dr. Jorge também tem cobras aqui, né? Então, tem como você proporcionar um bem-estar a eles dentro de casa, mas tomando devidos cuidados, sim, né? tem sim. É porque, na verdade, assim, ó, todos os animais, independente se for selvagem ou não, acho que aquela outra vez a gente até comentou um pouco disso. Por exemplo, a gente pega um cachorro, a gente tem cachorro em apartamento, né? Ou tem gato em apartamento, tela, tudo. Né? O comportamento natural de um gato não é ficar preso dentro de um apartamento. Também fica restrito. Ele fica restrito. Né? O que a gente faz com por exemplo, a gente pega uma jiboia, constrói um terrário. Né? Todo mundo pergunta, mas qual o tamanho? Hoje existem algumas normativas de tamanho para você vai ter uma jiboia, tem que ter um tamanho mínimo. Mas qual o melhor tamanho? Quanto maior, melhor. Sim, né? Isso não só para uma obviamente. jiboia, para um papagaio ou para qual for o bicho selvagem, mas também para um cachorro, para um gato. Para um hamsterzinho, né? Ele só fica ali naquela Quanto rodinha. maior o não, espaço né? para qualquer animal, melhor para ele. Sim. Né? Então, esses cuidados, claro que a gente tem que ter um mínimo de cuidado, né? Com o bem-estar, né? E são os mesmos cuidados, geralmente, que a gente tem. Quer dizer, algumas espécies necessitam de alguma coisa um pouquinho diferente. Né? Como a gente está falando de cobra. A cobra ela precisa de a grande maioria dos répteis precisa de uma fonte de aquecimento. Né? Que isso, por exemplo, um gato, um cachorro, a gente não põe a casinha, ou se está dentro de casa, ele fica tranquilo. Né? Mas um réptil, até uma tartaruguinha, um jabuti, as cobras, elas precisam, a gente tem que fornecer a fonte de aquecimento para elas. Porque eles são animais de sangue frio, né? Isso. Eu sei, eu estudei. Isso, né? E aí, por exemplo, uma coisa importante para ele também é fonte de raio ultravioleta. Né, que é bem importante para esses animais também. Né, muitas pessoas, mas eu coloco no sol. Né? Por exemplo, quem vive em apartamento tem que abrir a janela para que o raio realmente chegue no animal. Porque só pelo vidro, o vidro filtra quase que totalmente o raio ultravioleta. Né? Então você tem que abrir e deixar ela exposta ao sol realmente.
Aí sim, tudo bem. Mas, ou se você não tem dificuldade, aqui em Curitiba, eu recomendo geralmente que coloque. É isso que eu ia falar, né, gente? Porque aqui não tem muito sol. É muito difícil, né? É mais cinza do que E não sol, compra né? 220, senão você vai ligar nunca. Aí compra uma lâmpada UV, instala e deixa. Já viu que só tem 220 raio dessa lâmpada? Você tem que comprar lâmpada e o transformador, né? Hoje em dia tá tendo uma. A gente conseguiu comprar 110. Nós compramos biotério e ficamos felizes quando chegamos lá. 220. Não liga. Tem que cuidar bastante, principalmente os importados, né? Que hoje bastante Mas tem. a grande maioria é Mas importada. difícil grande você maioria. comprar uma lâmpada para réptil, né? Isso. Que não seja fabricada. É que a galera, aqui. que hoje também tem bastante a galera aí produzindo, né? Hoje tem muita galera produzindo, até mesmo modo caseiro. Eu, particularmente, assim, não uso, né? Eu gosto mais das marcas conhecidas, até sim, mesmo esses sempre, importados, né? toda a Sempre, vida. né? Mas nada contra também quem usa, né? Mas cuidar bastante, né? Mas sim que o professor Jorge falou da questão da luminosidade, bem isso, tem que ter lâmpada mesmo, porque aqui, imagina, em Curitiba não... E assim, tem vários outros, não só a lâmpada, mas assim, a gente tava até comentando um pouquinho antes de quando a gente vai ter, por exemplo, uma pessoa chega e pergunta, eu quero ter uma cobra, tudo bem. Né? Então a gente explica, tem uns poréns, né? Como a luz, essa questão da luz, a questão da fonte de aquecimento. E uma questão super importante, que é a alimentação. E essa é a pior parte. Tem que ser viva. Não necessariamente. Tem que ser Mas vivo. é pesado, né? Assim, eu prefiro que seja vivo. Se não for vivo, mas, por exemplo, porque muita gente compra, por exemplo, ainda mais quando é filhote, rato congelado ou neonato congelado. Isso, quando a gente oferece, assim, não que seja ruim. Mas é que você perde muito nutriente. Tem que pôr muito complemento junto. Então o ideal seria, por exemplo, eu não quero estar vivo, então que sacrifique antes e ofereça ele logo após recém-abatido. Porque senão perde nutrientes, você perde bastante. Porque a galera que tem, geralmente, pela praticidade, parte pro congelado, né? Porque hoje os vendedores que trabalham com alimento para animais exóticos silvestres, aí, na grande maioria, então vem embaladinho a vácuo, igual carne que você compra hoje no supermercado, né? E daí fica prático da galera guardar no congelador, bota no congelador. Você compra grilo, você compra tenebro, você compra para alimentar lagartos e outros animais, barata, você pode comprar desidratada, congelada, viva. Então, assim, existe um mercado. Nunca tinha pensado nisso. Inclusive, nessas câmeras na selva, você vê a cobra passando com uma sacola indo pro mercado. E a sacola é biodegradável. Então, a questão da alimentação para alguns animais é super importante. Sim. Né? Quer dizer, não só para os animais, mas para a pessoa que quer animal. A pessoa que vai manusear, né? Sim. É mais difícil do que um cachorro e gato. Mais foge do nosso padrão, digamos assim. Você realmente estudar. Por exemplo, tem espécies de lagartos que são específicas na alimentação ou que você não pode dar um certo item, porque aquele item pode causar um mal, né? Então, estudar o animal que você vai ter. Mas eu acho que se você não tem estrutura para ter um animal desse que vai ter porque eu já aconselho a consumir vivo. Eu falo, olha, não adianta, coloca uma hora vai. Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta, tem gente que tem dó, que gosta de rato, né? Ainda mais os que vêm congelado, porque você não pode dar gelado. Aí você tem que aquecer. Imagina, gente, tem que pôr no micro-ondas. Na panelinha eles Então não é uma coisa assim. É uma coisa fora da normalidade, tem que usar função de fio do forno, né? Não, mas bem isso mesmo. Mas sabe que, assim, pra gente que trabalha em zoológico, existe algumas... Claro, a gente tem uma pressão um pouco maior até, né? Mas existem grupos agora que já estão querendo certificar um zoológico, ou um criador, ou que seja, uma mantenedora de fauna, com relação ao bem-estar. Uma das regras é não fornecer presa viva. Então, você tem que criar alternativas, né? Pra você alimentar aqueles seus répteis. Porque para você ganhar uma certificação, um dos tópicos dessa certificação é o não fornecimento de presa viva para nenhuma espécie. Ou seja, não existe aquela restrição, exceto tal animal, tudo. Então, já existe, né, uma linha de pensamento nesse sentido. Que eu não sei se vão chegar até as pessoas que têm em casa.
né? Se alguém vai começar a Acho querer que questionar provavelmente isso não. ou não, de você dar uma presa viva ou não. Porque quando você fala em bem-estar, daí você fala em bem-estar geral, né? Bem-estar da presa, bem-estar do animal e... Sim. daí Gera uma tudo- polêmica, né? Mas olha só, doutora, não vai- tem uma questão assim, igual quando o pessoal tem tartaruga em casa, em terrário, aquário dentro de casa. Eu, quando me ligo, eu falo, olha, tem que ter peixinho, porque elas têm que caçar, elas têm que nadar. Ai, mas vai comer vivo. A Vai. realidade deles é, É essa, diferente, né? né? Mas eu vou te dizer que se você for me perguntar de peixe, ninguém vai brigar pelo peixe. Sim, lógico, mas não É. Porque o peixe não Essa é cliente bio, brigou, não essa é o cliente- bichinho Pobrezinho. O fofinho. peixe pode. O peixe não, pode. o peixe, o carinha vai lá no pesca que paga, fica pescando, Sim. deixa Ah, eu o peixinho pra detesto lá. Então, isso. Daí tem até aquela linha de pensamento de que peixe não sente dor, né? Então Ah, você não não. precisa se preocupar, peixe não sente dor. Uhum. Né? Então tem essa linha, eu já escutei isso, a gente escuta É, sempre. Então, sim. peixe, Não adianta, as pessoas não têm essa sentimentalismo. Agora, quando você pega o ratinho, o branquinho, do olhinho Vermelho. Vermelhinho. Ainda que tá em ou rato, coelhinho, né? Porque O coelho, inclusive isso. da grandes Índia, né? jiboias e pitons você alimenta com coelho. Você não vai alimentar com camundongo. Sim. Ai. Não tem, ela nem consegue comer aquilo, né? Coelho? Sim, Coelhinho, coelho. aquele coelhinho bonitinho. Coelhinho bonitinho. Mas, gente, que horror. O Jorge tá passando mal hoje. Ele tá até Não. quieto, né? Ele tá só ouvindo. Tá quietinho. Então, vem novamente essa questão, né? É uma responsabilidade muito grande você ter um animal desse, porque uma jiboia, numa terrária adequada, ela vai crescer. E quando Sim. ela vai crescendo, maior a necessidade dela de alimento. Vai aumentando o animal, de né? O presa, bicho, né? vai aumentando o A animal. presa é o bicho, Então é. você vai pegar o camundonguinho, o neonato, Não vai você dar vai mais chegar conta. no porquinho da Índia, ou cobaia, você pode chegar no coelho. Né? Então a pessoa tem que ter ciência disso. Isso. É, bastante polêmica, né? Igual... Desculpa. Pode falar. É, que nem a galera, a gente vai nos pets passear com os bichos, às vezes até levar numa clínica veterinária. E daí acontece bastante que no nosso grupo tem um rapaz que tem uma coruja, né? Uma titofurcata. E daí a galera acha a coisa mais bonitinha, a coruja. Oh, nossa, que mas bicho coruja. lindo. É lindo, realmente é lindo. são. É. Mas o cuidado, o cuidado. Pois a galera é. alimenta em ração, porque a galera acha que por ser ave, Dá- acha que dá come ração, ração, né? Dá raçãozinha pra E a hora que fala que come rato, então a galera corre 3 dias. Ah, eu queria ter, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. A hora que fala da alimentação, É bastante diferente. gente já muda totalmente o pensamento, né? E justamente isso de jiboia. Porque você tem uma jiboia pequenininha, você dá um ratinho. Vai aumentando a presa, passa Vai pro já- porquinho da Índia. Daqui a pouco você está dando um coelho. Coelho é bem polêmico, né? Porque a galera gosta. Hoje, graças a Deus, é usado bastante, né? Não, e tem coelho de pet. Como né? pet de estimação, né? Pô, ele é da Páscoa também. E é da Não, Mas é Páscoa. verdade, tem essa. Tem. Eu, por exemplo, eu gosto bastante de coelho. Eu sou fascinado por coelho. Eu tenho dó de dar Eu coelho tive pra eu tive jiboia. 9 anos. Então, o que eu faço? Eu geralmente já peço, por favor, já mato, pro vendedor, mata e me entregue morto e eu já dou morto. Eu ofereço já na hora. Ele mata, me traz, eu já ofereço na hora. Então, assim, até mesmo pra não machucar a cobra, né? Que hoje tem bastante disso, né? Bem, vocês... Mas, Nancy, é bem interessante isso que você trouxe dessa certificação. Mas aí não vai de encontro à realidade deles? Então, na verdade, se você for pensar que um animal em cativeiro, a gente sempre procura, né? Quando você fala em bem-estar, a gente procura assim, ele tem que conseguir desenvolver o seu comportamento natural Sim. em cativeiro. Só que a presa também tem que ter esse comportamento, que é o comportamento de conseguir fugir. Fugir, de ali ela não conseguir tem ser- saída. Porque a gente sabe que a gente vem em programa, o animal, as chances de falha durante uma caçada são enormes. Né? A ali- presa, tanto o roedor quanto o coelho, ele tem a sua toca, ele tem a sua estratégia de fuga também. Quando você coloca ela num local restrito, como um terrário de cobra ou como um recinto para um falconiforme, um rapinante, você meio que deixa a presa sem opção. Não tem como ela fugir. Né? Então, sim. assim, então essa é a questão que eles discutem. Entendi. É muito polêmico Faz mesmo essa questão de sentido. alimentação. Porque se você for pensar em realmente o animal que está sob sua responsabilidade exercer seu comportamento natural, o comportamento natural dele é capturar Caçar. a presa viva. Sim. Isso é uma natural da coisa- espécie. Não, Isso é uma isso- coisa que eu queria perguntar. Diga Se lá. você dá só presas, como é que é? Mortinhas pra esses animais diferentes, isso não vai afetar o comportamento deles, não? Eles não podem querer parar de comer? Não. Não tem graça Isso. que o rato tá lá Não, caidinho. mas, por exemplo, a gente sabe que em algumas espécies você afeta a questão reprodutiva. Questão reprodutiva, com Né? certeza. Então, se é uma espécie ameaçada e você quer reproduzir para que ela Ah, sobreviva, Sim. é, Você tem que dar vivo. a chance reprodutiva dela, se você não dá vivo, cai
lá embaixo. Cai bastante. Ou mesmo um animal que foi resgatado, um animal que está em recuperação para soltura novamente, né? Então você tem canídeos, felinos, falconiformes que chegam lá para algum tratamento, que estavam debilitados e eles têm que ser soltos novamente, né? Então a gente a gente auxilia também. Como é que você testa se o animal que passou 2 meses ali com você, se ele está em condições de soltura, né? Você às vezes tem que pensar, eu tenho que saber se ele consegue caçar ainda, se ele tem essa capacidade ainda preservada, se ele tem um voo preservado. Então você tem que fazer vários testes, né? Então, infelizmente, a maior parte dos animais que a gente recebe hoje, né? A realidade não é essa. Eles não conseguem mais, porque eles vem com fraturas, vem com sequelas de atropelamentos e depois realmente ele não vai mais conseguir caçar. Então você pode fazer esse teste, é polêmico sim, mas você pode fazer esse teste, né? Mas aí você está pensando realmente numa reintrodução, você está pensando numa soltura daquele animal. Ele tem que retornar apto para o meio ambiente, porque eu não vou soltar um animal debilitado que ele não vai conseguir, vai ser preso. Condenando ele à morte. Sim. Né? Então, é muito discutível isso, né? E claro, e quando você chega e fala aí, a gente fala em cativeiro e você fala num zoológico ou num criadouro, a pressão é um pouquinho maior porque as pessoas elas criam uma certa uma imagem diferente, né, do serviço, né? Até pouquíssimo tempo atrás todo mundo achava que zoológicos alimentavam com bichos atropelados ou com cachorros ou com gatos de rua, né? O que nunca foi verdade. Mas gato era só pra circo que dava, na brincadeira. Você lembra que falava que dava? Olha, eu não vou negar, porque eu sei que tem gente que fazia isso. Mas não vou negar que existe. Mas assim, deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas as instituições, tipo os zoológicos, os criadores, elas seguem uma recomendação alimentar. Um protocolo, né? Isso. Então, por exemplo, no zoológico também. Tem tem nutricionista específica, eles vão comprar carne, é a mesma coisa que a gente compra carne no mercado. Carne certificada. Você não pega a carne na esquina e joga pros bichos. Na verdade, tudo é comprado, né? Não existe absolutamente nenhum item, tirando aquele que nós produzimos, né? Que nós temos uma horta, que a gente produz alguns hortifrutis e frutas. Tudo é comprado. Tudo certificado, inspecionado. Então, não existe essa história de que se fornece alimento X é inadequado, né? Então, mas, olha, daí daria pra gente discutir muito com relação a isso. Porque o propósito um dos propósitos do zoológico é fazer com que essa fauna não se acabe. Manutenção da espécie. Né? Manutenção. Não só dos zoológicos, né? Hoje a gente tem várias instituições ou vários tipos de instituições que fazem esse trabalho, né? Então a gente tem os zoológicos, a gente tem os criadores científicos, criadores conservacionistas, os próprios mantenedor não pode reproduzir, isso é regra, né? Então quem é mantenedor não pode reproduzir, está na lei. O objetivo maior dessas instituições realmente você tentar preservar aquelas espécies que estão ameaçadas, né? Se a gente for pensar aqui, agora em maio, recente pra caramba, a ONU lançou um documento dizendo que nós temos 1 milhão de espécies ameaçadas no mundo, né? Daí você fica assim, gente, 1 milhão é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa de espécie ameaçada, né? Então... E isso é uma coisa... porque acho que ano passado estava uma onda grande de movimento contra, por exemplo, zoológicos, contra criadores, né? E isso é uma questão muito importante, porque... Claro, é que zoológico, muita gente pensa, só tá lá o bicho exposto, a gente só vai lá olhar o bicho e coitadinho do bicho que tá lá preso, né? Uma das funções é mostrar que existe essa espécie, para quem não conhece, né? Para o público em geral. Mas a grande função é totalmente diferente. Né? É a manutenção dessa espécie, a reprodução dessa espécie que está em cativeiro. Né? E hoje a gente tem programas de manutenção de várias espécies ameaçadas aqui no Brasil, né? Que vários zoológicos participam, que vários criadores participam para a manutenção dessa espécie, para a reprodução dessa espécie e no futuro reintrodução dessa espécie na natureza novamente. Né? Então esse é um dos papéis fundamentais do zoológico. É um protetor, um órgão protetor mesmo, né? Na verdade, esses programas já existem, né? Inclusive, a gente participa já de programas com reintrodução de espécies, né? Então, espécies nascidas em cativeiro, né, sob cuidados humanos, sendo reintroduzidos na natureza nos locais onde eles não existem mais. Usou, claro, né, o Jorge falou,
Existem regras a serem seguidas, né? Tudo é feito baseado Sim. em legislação, nada é feito aleatoriamente, né? Existem associações, existem Muitos parceiros, né? Que trabalham em Os conjunto, próprios né? zoos e criadores que trabalham em conjunto, né? Os órgãos ambientais, Sim. para ter essa troca de informação, troca de experiência. Né? Então, é um trabalho integrado, só que as pessoas não conseguem enxergar esse todo, né? Elas realmente pensam que cada zoológico é um local de exposição, ou cada criador, ou cada... É um entretenimento, É um né? entretenimento. Isso. E não a gente tem parceria, inclusive, com o ICMBio, né? De conservação de espécies ameaçadas. Só o nosso zoológico são 9 espécies que estão sendo trabalhadas esse ano com relação à conservação, studbook, levantamento de quantos indivíduos existem em cativeiro. Começaram com os zoos, vão ampliar para os criadores também, porque eu acho que os criadores são importantíssimos nesse sentido. Né? Então, é um trabalho muito grande. E hoje a gente fala, um dos principais papéis é trabalhar a conservação. Né? E a educação ambiental, claro. Né? Você tem que sensibilizar as pessoas a entenderem que aquele animal ali, inclusive, se eu fizer um levantamento hoje do nosso zoo, mais de 60% dos animais que estão lá são vítimas de apreensão de órgãos ambientais. Não são animais que as pessoas imaginam retirados da natureza. Sim, como eles chegaram ali, né? Da pior e dos criadores maneira também. possível. Tanto que a maior parte dos criadores científicos e conservacionistas surgiram Através de apreensões. pela demanda apreensões, de locais adequados para você poder alojar animais apreendidos. E isso vem, essa alta demanda de tráfego, tudo porque as pessoas querem comprar de forma ilegal? Não só de... Não só. Porque na verdade, assim, aí daí a gente entra numa polêmica gigante. Mas porque assim, tráfico animal é uma coisa no mundo inteiro, não é só tráfico de armas, drogas e animais. É o terceiro maior mais tráfico no rentável. mundo. Meu Deus! E então assim, o que a gente vê hoje é uma coisa, por exemplo, a realidade que as pessoas veem é muito pequena em relação à dimensão que é Eu imagino. a questão do tráfico. Mas se a gente colocar aqui no Brasil, a gente vê esses dias eu vi um negócio no Facebook. O cara recebeu pelo correio, acho que era uma iguana, um jabuti, e tava lá filmando, falou, ela tá viva ainda, vamos colocar. Assim, como se fosse uma coisa extremamente normal. Sim. E pra ele é normal. Né? Mas pra gente é uma coisa absurda. Nós já É uma coisa recebemos- agressiva. É, né? e assim, por Sedex. O cara manda por Sedex. Embrulhadinho pra não se mexer. Eu postei esses dias que pegaram, né, no correio, né? Mas não eram duas. Eram duas aves, eu não me lembro qual era. Tava dentro de um rolinho de papel higiênico. É a forma que eles colocam dentro de as garrafa formas, PET, rolinho de papel higiênico. E assim, é uma coisa que gira. Pegou, tudo bem, a gente manda para o outro e vai mandando, e vai mandando, e vai mandando. E aí o que a gente estava conversando antes da gente entrar no ar, a questão, encontrei um animal desse, o que eu faço? Eu posso ficar com ele, eu tenho que levar para o zoológico, para uma clínica? Por lei, né? Tem que entregar. Por lei, você não pode ficar com ele. Né? É lei. Diferente de cão e gato que a gente acha na rua e pega. Sim, se você achar um Não, cão, sim. gato... Tá, só pra ficar bem vamos claro. Dizer assim, vamos dizer, alguma ave doméstica que é domesticada, por exemplo, uma calopsita, um Canarinho. agapornis, uma galinha. Periquito, né? Periquito depende australiano. Os verdinhos já não. O Esses verdinho não, verdinhos, ele é não. Não, maritaca, nativo. o cara vai fazer. Eu achei lá em casa, cara. Aham, sim. Assim, Não, sim, a gente recebe umas histórias dessa também. Apareceu no meu quintal, Sei. Mararajuba, sei. Herdei da minha Aham. Apareceu no meu quintal. Mas a pessoa não pode ficar. E os zoos e criadores não podem receber diretamente do munícipe. Né? Então, os órgãos ambientais não permitem isso. Assim, eu achei um papagaio, vou levar pro zoológico. O zoológico vai ficar com eles. Porque eu quero que ele A gente fique não lá pode pra eu ir receber. visitar ele lá. Entendi. Não existe Isso, por exemplo, lá no criadouro, também, às vezes os caras batem na porta, tô com um papagaio aqui, não posso fazer nada. Não é porque a gente é uma instituição que tenha animais Entendi. Tem que pode tem receber, uma a gente pode regra, receber. né? Não, tem tudo tem que levar pro IAP. Antes era o IBAMA, agora entrega pro IAP. O IAP que vai destinar e vai saber o que Todo vai fazer. Entendi. animal que entra nas nossas instituições, ele é documentado.
tem que ter o Você tem que registro. ter um Exatamente. controle Da onde de veio, quem entrada, entrou. da onde veio, quando entrou. Porque senão é muito fácil. Você assim, eu bato na minha porta, eu vou recebendo. Eu me perco no controle, eu não sei a origem desses animais. Sim. Daí realmente fica uma coisa. Que é mais ou menos como acontece com abrigos de cães e gatos, né? A pessoa sabe que cuida, bota Então, lá e fica é uma aquilo, ele coisa acaba total- isso que acumulando a sem ter o Nancy falou controle. realmente porque o animal entra documentado e só sai Também. documentado. Uhum. Né? E todo ano, por exemplo, no criador onde eu trabalho, a gente tem que prestar relatórios de todos os animais. Pra onde foi, o que aconteceu, não. Todos os tudo animais entrou. são Se cadastrados nasceu, no Que sistema. legal. né? Se nasceu algum, eu tenho que cadastrar no Aham. sistema falando que nasceu, que dia nasceu, se é macho, se é fêmea. Né? Se morreu, eu tenho que cadastrar no sistema, quer dizer, retirar, falar que dá baixa naquele Sim. bicho que morreu por causa disso. Né? Se eu envio, por exemplo, para o zoológico de Curitiba, ele vai Uma dizendo documentação. que está saindo lá do criador e indo para o zoológico de Curitiba. Né? E aí o animal entra no sistema plantel dele. do zoo. Existe então um sistema online do IBAMA, que é o que a gente utiliza Cisfauna. agora, né, o Cisfauna. Teoricamente era para o Brasil todo usar, mas a gente tem alguns estados, simplesmente São Paulo, que acaba não usando. Mas mesmo os criadores comerciais, eles são obrigados a usar o sistema para transferir um animal. Então, se você vai comprar um papagaio, um macaco, uma jiboia, um tartaruga, que seja um animal, ele vem legalizado, ele vem com um documento para você, provando que aquele animal tá legal. De onde veio, de onde se comprou. Né? Então, então, a pessoa que achou um bicho, ela tem que entregar ao órgão responsável, que é o IAP. O IAP vai destinar esse animal. Né? É claro que a maior parte da nossa... que o que a gente mais tem vontade é que um animal que chegue e seja solto novamente na natureza. Então, que ele consiga ser reabilitado para soltura. Mas é difícil, por exemplo, que nem aprendem filhotes de papagaio. Não tem Com noção. Muito dias difícil, de né? vida. Você tem que criar pobrezinhos. ele Criar artificialmente na aí mão. Sim, perde até totalmente. Ele perde ele não vai ter o aprendizado com os pais de como ser um papagaio. Então, esse animal, infelizmente, está fadado a ir pro permanecer em um cativeiro. cativeiro. Entendi. E a gente está falando aqui de tráfego, mas o tráfico hoje, uma dos maiores, né, problemas que a gente encontra também é onde esses animais vão viver. Pois é, Sim. ainda tem isso. Que falta A gente espaço. não tem espaço para... Aprendemos uma onça pintada. Onde eu vou soltar uma onça pintada Exato. hoje? Uma puma, uma suarana, que a gente está vendo que está bem comum Sim. nas cidades. Onde que eu vou soltar um animal desse? E aí entra, só continuando. Vamos lá, hoje é o Porque dia. assim, ó, entra Hoje... aí numa outra questão, por exemplo. Então vamos fazer um programa de reintrodução de onça pintada na natureza. Isso, por exemplo, a gente mandou uma onça pra Argentina. Eu falei onça porque eu lembrei de você. Porque aqui, mas por que ela foi pra lá? Porque aqui não tinha mais local? Não porque aqui não tinha mais local, mas é porque é uma questão tão burocrática, né? Isso a gente entra às vezes até em atrito com os órgãos ambientais, Deus. porque essa onça que foi pra fora, né, a gente ficou 3 anos pra conseguir mandar ela pra fora. Porque lembra no ano passado que passou até uma reportagem que a população animais estão voltando pra Argentina. Sim. Então uma das onças era a que veio daqui. E nasceu no criadouro, né? Então foi criado no criadouro, nunca tinha ido para vida livre. Lá eles fazem todo um programa bem legal de reintrodução, de aprendizado desse bicho. E foi uma dificuldade para mandar esse bicho para fora. A gente tentou fazer aqui, eles falaram não vai fazer. Aí como o pessoal de lá de fora tinha interesse, a gente conseguiu mandar para fora. Mas assim, depois de 3 anos, aí vai para um órgão, volta, vai para o outro, volta, vai para o outro, volta. E assim, ninguém se resolve o que eles querem. Enquanto isso e, a assim, onça fica... Exatamente. Pra gente conseguir tirar uma que nasceu lá. A gente tem mais 5 que nasceram. Né? Mas você está falando de animais nascidos em cativeiro e que talvez Sim, tenham chance isso. num programa de reintrodução. E quando a gente fala de animais que são da natureza... Pois é, coitados, esses sofrem mais, e que estão né? entrando nas cidades, então é muito complicado, principalmente quando a gente fala de animais maiores, né? E não precisa ser uma onça, né? Uma anta, um lobo-guará, Sim. onde atualmente eu encontro um espaço adequado, um local adequado para manter essa população, né? Para fazer essa reintrodução. Os projetos de reintrodução que existem hoje no país, a grande maioria são de aves. Uhum. Porque a ave é mais fácil. Pois né? A ave, ela
Solta voa. Ela não tá no nosso meio, digamos Porque tem que assim. ter a área adequada para ela, mas a chance dela se encontrar com uma pessoa, com um ser humano novamente, é menor do que uma onça, um animal, né? E são maior. animais perigosos também. Isso. Mas esses que nascem, eles perdem a agressividade ou não? Não. Não, né? A essência assim, deles, né? Eles Que voltam, por lindos. exemplo, a Isis que foi pra lá. Os donos do criador criaram ela na mamadeira, porque os pais abandonaram. E aí, com os donos que criaram, os donos Ela- entravam no recinto, ela vinha, fazia carinho, brincava, claro, que uma brincadeira um pouco mais Mais bruta. mais Brincadeira bruta. igual de um felino, Mas mas... era super tranquila com eles. Assim, eu não, o veterinário também não pode chegar perto de bicho que eles odeiam. O veterinário é O meio- veterinário é odiado. Eles sabem, né? Bióloga vai, né? Eles sabem que a gente... Mas assim, com outras pessoas ela não deixava. Né? Quando ela foi pra lá agora, foi 2 anos atrás já, hoje ela já caça capivara, caçou um jacaré que tinha lá, porque ela foi num Que linda, semi-cativeiro. que bom. Então ela reaprendeu Aham. a caçar. Né? Alguns animais a gente consegue fazer isso. Você consegue, dependendo da forma como você cria ele, você consegue talvez não criar um vínculo tão forte, uma dependência tão forte do ser humano. É difícil. Principalmente quando você fala num primata, você acaba, claro, criando como um bebê. Mas assim você consegue. Então, o que a gente procura fazer, principalmente com essas espécies que são ameaçadas e que elas têm um papel importante na conservação, criei, a partir do momento que ele está independente, eu corto o vínculo, lentamente, mas eu corto. Tento introduzir ele num recinto junto com os da mesma espécie, eu tento apresentar ele para um outro animal da mesma espécie para que ele comece a aprender a ser um animal. E não ter mais contato. E não ter mais tão contato grande com o humano. com as pessoas, ou uma dependência das pessoas, porque essa dependência é muito ruim. Uhum. É diferente, você tem o seu pet em casa, ele é totalmente dependente de você. Sim, mas coloca ele em risco o animal, né? Um contato com o humano Sim. coloca super em risco, né? Super. Tanto que os papagaios que a gente manda para esse projeto de reintrodução, geralmente a gente manda filhote nascido nosso lá, e que o contato que eles têm com o ser humano é sempre negativo. É a gente pegar eles para microchipar, fazer uma identificação, fazer uma coleta de sangue, alguma coisa. Criados pelos pais, então eles são papagaios. E eles têm medo de pessoas. Então a gente procura, para esses programas, criar animais que não tenham ou não queiram essa proximidade com o ser É humano. melhor pra eles. Porque é o melhor para eles. Que vergonha, Né? né, da gente. Assim, não da gente, nós aqui, mas... Não, mas Mas tá. Uma grande realidade. Porque de né? repente você introduz, o melhor ele é que voa na eles- casa do Aí fica tiozinho parando lá, o cara pega, passa uma corrente na perna, pronto, fica aí. Agora Mas você é o que viu. acontece. Mas é o que acontece. Mas é o que acontece muito. Acontece muito isso. Então, mesmo falando, né, então, de você reintroduzir aves, a gente já tem dificuldade aqui. Projetos aprovados são pouquíssimos. Eu conheço poucos os projetos que realmente, efetivamente, estão funcionando, né, de você pegar animais nascidos em cativeiro e reintroduzindo ele na natureza. E um dos maiores problemas é a falta da natureza. A falta Isso do local impacta adequado. diretamente, né, no meio ambiente. As pessoas ainda ficam encontrando uma onça. Óbvio! Foram construir no lugar dela. Né? A discussão que está agora, né? Absurdo. A gente teve num congresso semana passada, né, que nos reunimos vários técnicos, e a discussão agora querem reabrir aquela estrada no Parque do Iguaçu, né? Parque Nacional do Iguaçu, querem reabrir a estrada e cortar o parque no meio. Né? Um parque que a gente Aí sabe... vão reclamar dos Os animais. animais aparecendo na cidade. né? agora vai É uma colocar as coisa pessoas tão em risco, óbvia. né? As pessoas que vão ficar Até em porque risco. a gente sabe que as onças dentro do parque, né? Elas estão reproduzindo. Né? A gente teve nascimento de 3 Ai, filhotes que dentro do amores. parque. Né? Filmados, fotografados, acompanhados pela equipe, né? do projeto Onças do Iguaçu. Então daí você vai... Um lugar Cheio de carro, de pessoa. Não, mas você não precisa ir longe. Ali em Pois Santa é. Catarina, no hospital veterinário que eu trabalho, da universidade lá, o que acontece? O que chega lá pra gente? É gambá, é raposa, é gato do mato, é graxainha atropelado, é cobra atropelada, é carcará abatido. Então, assim, é o humano introduzindo na área deles, é o que acontece mesmo, né? Ano passado, não sei se foi ano passado, ano retrasado, eu não lembro agora, que lançaram o sistema Urubuzar, que é um sistema que você auxilia Ano passado. no mapeamento dos atropelamentos nas estradas. Né? Ah, Então, é um que legal. aplicativo que você está numa estrada, você encontra um animal atropelado, você pode fotografar e marcar aquele local na estrada e qual estrada, então você faz um mapeamento
De onde estão os pontos... Qual que é o nome do... Urubuzar. Urubuzar. A gente pode usar também para avisar? Sim, é livre para todo mundo. Olha que legal. Baixa. Urubuzar. Eu usava o rádio amador até Ótimo. ontem, agora eu vou usar o Aí, Urubuzar. André, pois é. E esse sistema, quando ele foi Urubuzar. lançado, ele chegou a um número, né, que a gente trabalhou bastante, né, nas instituições, de 475 milhões de animais atropelados por ano nas estradas brasileiras. Gente. É muito, né? E é aquela coisa assim, eu não tô falando que é a anta, que é a onça, que é o lobo-guará, esses são com certeza também, mas é desde da cobra, a perereca, Desde o gambá. do gambá. Sim, é. Ou seja, são quase 500 muito. milhões de animais atropelados nas nossas vias, né? E a gente ainda não tem um plano para isso, né? O Brasil ainda está um pouco atrasado com relação a isso, né? Acho que tem uma única... Um pouco bastante. Um pouco muito. Eu sou neutra, eu posso falar bem atrasada. Tem um Bem. problema de você também, às vezes, quando... Esses tempos eu contei aqui, né? Teve um cervo que foi que os cachorros morderam, enfim, e falaram, doutor, você não pode levar esse cervo para Curitiba? Eu falei, gente, Não pode transportar. Se eu botar esse bichinho no meu carro, me pegarem na estrada, vão pensar que eu tô roubando Você teria que acionar A polícia primeiro, ou a polícia ou a área ambiental. rodoviária federal, ou mesmo todas as nossas estradas hoje, né? A grande maioria é privatizada, tem as grandes, né? Então você tem a concessionária Sim. que leva. A gente já recebeu animal atropelado de concessionária de rodovia para recuperação. Você tem que chamar um órgão ambiental, ou um bombeiro, corpo de bombeiro. Mesmo que seja. sendo veterinário? Sim. Mesmo Sim, sendo mas não veterinário. tem jeito. Para Isso não- nós carregarmos os bichos, nós temos que ter. Não, Uma teve licença. teve uma professora que a gente conhece, lógico, não vou citar o nome. Ela achou um golfinho morto na praia, um golfinho morto. Tava morto, chegou rolando lá com a onda. Daí ela falou, nossa, eu vou levar pra faculdade pra gente fazer o esqueleto dele lá, a ossada, pra fazer o esqueleto. Não deu. Uma barreira policial pegaram na estrada, porque estavam fazendo vistoria nos carros, tava o golfinho no porta-mala. Aham. Coisa. Não, bucha aqui no chão. Nossa. Até explicar. Puxa de canhão, Sim, meu. é Puxa uma bastante. novela. Não dá. Porque como é que você prova, né, que o golfinho É. está Até aquele dia os morto, caras falaram assim, não pode levar É. um viadinho. Eu falei, não dá. Eu falei, vou sofrer. Mas você é veterinário, eu falei, grande coisa. Aí funciona da mesma maneira, independente se a gente é veterinário ou não, biólogo, é a mesma coisa que o carinha que achou na rua o papagaio. ou Sim, o periquito. entendi. Tem que chamar um órgão ambiental. E aí, no caso do William, que você encontrou esses, ou você comprou, como foi? Eu comprei direto do criador, né? Primeiro é um pet, eu me encanto por cobra. E daí a gente pesquisa, tem todo um planejamento também, que não é só você ter um animal, igual eu acho que é igual todos os animais, Porque cachorro, tem que gato. ter planejamento Até os também pra ter convencionais. isso. Tem que ter um Sim. planejamento. Então, desde a parte de temperatura, terrário, tamanho e até mesmo de pessoa, né? Animal, eu quero ter, por exemplo, lá um primata. Quero ter um macaquinho. Legal, bacana. Se você tem tempo para cuidar desse bicho, Uhum. você sabe o tempo, porque animais precisam de tempo para cuidar. Não é só você ter lá, eu vou jogar no viveiro, vou jogar Tem que no terrário. interagir com ele. Isso, né? tem tudo Até cobra. Isso. Até Até As cobra. cobras. Que Então, legal. assim, até mesmo o pessoal, eu viajo, gostaria de ter um bicho, tal. Então, é bastante polêmica essa questão, né? Que a galera quer ter, acha que vai conseguir cuidar do animal e acaba tendo que destinar, muitas vezes até devolvendo a natureza, entre aspas, né? Solta, né? A maioria da galera. Funciona mais ou menos como, sabe quando você vai comprar eu quero um cão de raça. Uhum. Que raça que eu vou comprar? Né? Cada raça tem uma característica. E aí você compra da característica que você vai conseguir. Isso mesmo. É a mesma coisa Uhum. com animais. Tem que ser, e talvez mais até duas vezes, você tem que pensar Bem duas mais. vezes mais, porque Muito pense mais é bem, diferente, pense bem. né? Porque depende do animal, né, não convencional que você quer ter. Uhum. Por exemplo, a gente está falando de cobra. Qual é o tempo de vida de uma cobra? Exato. Qual é o tempo de Justamente vida? isso. Ela vira A gente tá falando herança de de cobra, família. né? Que ainda E aí pensando essa perto pessoa dos outros depois animais, não tem uma quiser, expectativa né? de vida pouco, entre aspas, Porque né? eu falo igual eu falo de Gente, tartaruga. é muita Sabe o que eu falo? coisa. Tartaruga, Jabuti, você tartaruga. compra, ela vai acabar no banheiro do teu tataraneto, porque é verdade que Ela vê com a mas ó, gente eu tenho um anos, jabuti e 30 tenho um anos, vai jiboia. Pois é, o que eu falo. Há quantos anos? O jabuti tem 3 anos, a jiboia tem mais, tem 6 já. Hum. Meu filho brinca, tanto com o jabuti quanto com a jiboia. Ele fala, é minha herança de família. Esses dias ele falou Mas ele fala, Esses dias ele falou no colégio. Ele fala, porque eles estavam falando de animais de estimação. Ela fala, eu tenho uma cobra e uma jiboia que são minha herança de família. Vai ser quando...
Aí todo mundo ficou olhando com uma cara, porque não é uma coisa Ó, normal. pense uma Mas arara, é- gente. Mas Papagaio. uma arara, uma gente, papagaio. O tempo de Gente, vida é muito de um animal. detalhe. A Justamente. responsabilidade que é Sim. você ter esse animal. A coisa mais comum que a gente escuta é: ai, tal fulano, minha avó, minha Morreu, tia, e aí fulano, não sei. morreu e deixou o papagaio. O papagaio não gosta da gente não pode ficar com ele, não sei o que lá. É um bicho que vive muito tempo. Sim. Quando bem 40, cuidado, 60 claro. anos, Bem- né? E aí, bem além cuidado. do tempo de vida, o que acontecia bastante com tigre d'água, com aqueles... Aquela Que tartaruguinha. você Sim. comprava desse titiquinho Sim. assim. Solta aqui no zoológico, né? E aí Zoológico, eles Barigui, crescem. parques, geral. Ficam grandes. Ficam grandes. Daí o pessoal comprava Uma bacia. um negocinho do tamanho de uma moedinha de moedinha. R$1. É. E aí um aquáriozinho que vendia um conjuntinho, assim. Aí levava Isso. pra casa, começava a crescer. Daí não, você tem que ir aumentando. Gente, espaço. é muita Conforme o animal responsabilidade. Aí cresce, não né? tinha mais como fazer. Você jogava Sabe no que uma- Barigui, no Sabe que uma vez a zoológico. gente fez acho que, eu não sei se foi numa semana, Dia da Biodiversidade, uma semana do meio ambiente, a gente fez uma apresentação para as escolas, né? E cada local lá a gente tinha uma mesa. E eu fiquei responsável por essa parte dos tigres d'água. Então eu tava lá com um filhotinho minúsculo, né? Devia ter 5 centímetros. E uma fêmea adulta com mais de 40 centímetros. Ótimo. E eu cheguei e falei assim, tá vendo esse aqui? Eu mostrava. Tico-tico. É isso aqui. Aí, claro, todo mundo olhava e falava assim, não. Eu falei, é a mesma espécie. As pessoas não têm Noção. Não tem noção. E cobra é a mesma coisa. Cobra é a mesma coisa. Jabuti Você compra uma é a mesma cobra Jabuti hoje é a com. mesma coisa. Cobra você compra hoje aí no criador, vem no tamanho aí de 45 centímetros, mais ou menos. E o pessoal aí acha que aquele bichinho vai ficar pequenininho pro resto da tua vida, né? Um bichinho muito Com pequenininho. alimentação Pra quem, adequada, até mesmo pra quem gente, gosta, sim. Cresce Alimentação e habitat adequado, o bicho cresce Ele muito cresce rápido. muito rápido. A gente Muito recebeu rápido. agora de apreensão uma piton de mais de 6 metros de comprimento. Foi apreendida. Nossa, E Jesus. você imagina, né? A pessoa não tinha condições de manter um animal desse, né? Quem vai ter um terrário. Tem que é, ser um hoje quarto tem- já, né? É, um Bem quarto. isso, Um quarto. Você tem que ter um cômodo da A casa. cobra pra não manter se uma mexe, ela manobra, né? Dentro do terrário. É. Não tem Compra como- um apartamento pra ela ela, vai, né? Ela vai permanecer Enrolada o tempo o tempo todo, ela não tem como se esticar. Vive com dor nas costas. né? Coitadinha dela. Então, assim, a diferença é essa. Porque um cachorro, você compra, eu quero um São Bernardo. Eu sei o tamanho que um São Bernardo fica quando ele é adulto. Você já estima, né? Agora um Tem animal uma desse você não estimativa. sabe, né? Não Quer sabe. dizer, Não, teoricamente, vocês têm como saber. Bem, você tem como Você pesquisar. tem, só você se pesquisa. pesquisar. Mas é a que, galera assim, acha que é vai é ficar muito pequeno. mais. É muito mais. Mas você vê São Bernardo grande na rua. É. Né? Você vê o tamanho do cachorro adulto de várias espécies, de várias raças. De uma cobra, você não. Ou de um jabuti. Não é, não. Mas Não é se- uma coisa comum. mas quem entendeu? vende, se for Tem que um falar. criador responsável, ele fala, ó, isso aqui vai ficar com Sim, tal tamanho. existem Teoricamente, regras, né? sim, né? Tem os criadores que são legais e corretos, eles avisam. Sério. Você, olha, saiba que é isso. Cobra tem que ir no veterinário? Tem. Todos os Como animais. qualquer Todos bicho, né? têm, né? Qualquer bicho tem. Um jabuti precisa ir no veterinário? Sim. Sim. Todo animal precisa ir no veterinário. Mesmo o camundongo, mesmo quem tem hamster, roedores, né? hamster. Eles Coelho. vão desenvolver algum tipo de problema, eles podem ficar doentes também. Então, você tem que saber que você vai ter, além do gasto da manutenção, do local adequado, você tem que ter toda a parte de profilaxia, de veterinário, que não é barato. Sim. Né? Então, é a mesma coisa que você ter um cachorro e um gato, só que é mais incerto, vamos assim dizer, porque você não sabe muito bem. É muito Ainda dá, específico, né? né? E aí que eu acho que é o principal, assim, porque geralmente quem compra, compra por comprar, assim, não pesquisa, No impulso. né? No impulso, não sabe o que dá de alimento, não sabe, assim, compra um papagaio, né? Vai dar o que de comida pro papagaio? A semente de girassol. Tem gente que só dá Mas semente de girassol. Hoje, a gente ainda tem ração. Hoje tem específica ração. pra papagaio. Hoje você encontra no supermercado. Você encontra até. uma ração Mudou. que é balanceada. Então, ou seja, se você tratar o teu papagaio com aquela ração, ele não vai, vamos dizer assim, ele não vai ficar doente, né? Mas não é o Teoricamente, ideal. Não é o ideal. Não é o ideal, Não e é assim, assim. Mas não é e só isso antigamente que- que não existia isso, né? Nem isso. Que papagaio Justamente. comia semente, arroz, feijão, Minha nossa Macarrão, senhora. macarrão, café, Gente, pão. hoje- polenta, pão com café. E aí, Então, Pois é. é, Pão com café, minha. Não, assim, eu Ixi, perdi tem esse- Imagina um papagaio com café. Mas Gente, assim, empadão de frango. Meu Deus. Diga tem lá, que ter Jorge. uma muita gordura instrução, tá assim. certo. Se não vem do criador, né? Então, comprei sei lá, um jabuti.
Tá, se ele tem dúvidas de como criar o jabuti, que come, onde colocar, leva numa pessoa, num veterinário, que seja. Busque informação, né? Busca informação, Mas o justamente. correto é o criador te entregar um Sim. tudo É, de um geralmente vem um momento. panfleto, Sim, né? Aqui, ó. Essa é a forma de você cuidar desse animal. Ótimo. Beleza? Você está se responsabilizando por ele, é assim que você tem que criar. Então, quando a pessoa é correta, Vai, não tem vai, problema, vai levar, você né? vai. Mas é aquilo que a gente falou. Tem que pesquisar pessoa- muito. Muito, tem pessoas né? e pessoas também. Olha só, gente. Daqui a pouco acho que o Terribas chega. A gente está ganhando alguns minutinhos. Que o Christopher não está aí hoje, mas o Terribas já vai entrar. E eu acho que a gente não vai ter hoje, infelizmente, aqui que eu estou hoje, o quadro de adoção, porque o Terribas teria que colocar e eu acho que ele já vai entrar só para a gente encerrar o programa. Então a gente fica devendo, mas eu vou colocar as fotos de hoje. Tá, Hugo Jorge? Os nossos amiguinhos. Coloca lá na comunidade. Isso, a gente vai colocar lá, tá bom? Não fique chateado comigo. Tem duas gatinhas, coisa mais linda de Ai, meu Deus. Deus. Tem uma que tem um olhar E o branquinho e a nossa amiga, como é o nome da outra? A bisteca. A bisteca, gente. Vocês têm que ir lá conhecer, eles são muito brother. Olha, aproveitando falar É isso. legal o carioca falando bisteca. Bisteca. É de tanto falar comigo, aí ele pegou o sotaque. É a Olha bisteca, só, é o branquinho, ó. o Aurélio Aguiar, ele é do Projeto Ajudei. Ele perguntou, acho que a gente respondeu, mas se puder só responder rapidamente, reforçar para ele. Ele falou assim: não sei se falaram algo a respeito, pois estava cuidando dos cães, mas hoje existe um local em Curitiba para levar os animais silvestres encontrados, pois o Projeto Ajudei recebe vários pedidos de resgates e informações a respeito. Existe sim um projeto que é um local que é junto com em parceria com o IAP. Fica ali num prédio ao lado do Museu de História Natural do Capão da Embuia. Na rua Professor Nivaldo Braga, eu acho que é 1369 o número. E ele trabalha de domingo a domingo, então mesmo aos finais de semana você pode entregar, que vai ter sempre um médico veterinário para receber esse animal. Olha aí, então ó. é só levar para lá nesse prédio. Então é facinho. Passou aquela praça que tem no Capão da Embuia, na Nivaldo Braga, primeiro prédio que tem é o CAFES, que é o Centro de Atendimento à Fauna Silvestre, e daí lá você pode entregar esse animal sem problemas. E para terminar, Nancy, vai ter alguma ação nessa semana? Amanhã é terça. Quarta-feira. Quarta-feira nós vamos ter, então, lá no Zoo, a inauguração num recinto novo para o nosso casal de onças, né? Então a gente ele já tá pronto. E a gente vai ter atividade de enriquecimento ambiental, tanto com as onças quanto o nosso chimpanzé também, o Bob, né? Então tá o pessoal convidado, quem quiser ir lá, vai ter as atividades. Eu vou falar com o bacana. Eu quero ver lá os Edson. Bom, gente, a gente está terminando aqui, independentemente do Terribas chegar, eu acho que ele já está chegando. Queria palavras finais, vamos começar pelo William. Bem rapidamente, muito obrigado por você ter vindo. E eu que agradeço. Qualquer dúvida aí pode entrar em contato conosco. Aí também temos o nosso portal no Facebook lá do Exotic World. Qualquer dúvida, a gente está focado bastante em educação ambiental. Então qualquer dúvida que a galera tiver, até mesmo de bicho, eu quero ter um animal. Então planeja bastante, pesquisa bastante. Quiser dúvida, lá tem contato também pelo nosso telefone, pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp também. Então vamos estar ajudando aí a galera, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Doutor Jorge. Mais uma bem vez, rapidinho. obrigado. pelo Nós que convite. agradecemos. E parabéns pelo programa. Eu não faço programa, vocês que fazem com as informações que vocês trazem. Eu só fico aqui. Nancy, muito obrigada por você ter vindo, pelas suas informações. Obrigada pelo convite. É sempre bom a gente poder, né, ajudar, tirar dúvida, né, de quem realmente gosta de animal, né? A gente sabe que a gente está aqui porque a gente gosta mesmo. E é aquilo que foi falado, né? Você quer ter um animal não convencional, um pet não convencional, pesquise, né? Seja uma pessoa correta. É o teu sonho ter? Ninguém vai te impedir de ter, desde que você pesquise e faça de forma legal as coisas. É isso aí. Muito obrigada, André e Hugo Jorge, rapidinho, que Tchau. vai tocar a sinaleta. Até segunda, obrigado. Segunda-feira a gente vai voltar aqui, a gente vai falar sobre atendimento veterinário em Libras. Eu não sei falar em Libras, mas a gente vai saber como é para as pessoas que não conseguem se comunicar através da fala e da audição, como é que elas levam os bichinhos nos veterinários. Então a gente vai estar aqui com um psicólogo, com uma pessoa que tem deficiência auditiva e com uma veterinária que atende em Libras. Então não perca segunda-feira. Obrigada para todo mundo do Face. Um beijo. Até lá. Boa noite, humanos. A minha mãe tem audição seletiva, não é?